Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje falaremos sobre como aplicar metodologias ativas no contexto da educação online. E aí, nós vamos começar pensando sobre o Peer Instruction, nós vamos passar por aquelas 10 metodologias que eu citei em um vídeo anterior e vamos pensar como funciona o Peer Instruction na educação presencial e como poderemos aplicá-la utilizando a mediação pela tecnologia. Então, temos uma pré-aula, uma inversão clara da sala de aula aí, e os estudantes vão ter o estudo antecipado e vão trabalhar esse estudo na aula. E depois teremos uma pós-aula. Geralmente se faz o pré-teste e o pós-teste para efeitos de comparação. E aí eu citei também o Plickers, que você poderia aplicar. E aí você pode aplicar na educação à distância, inclusive utilizando ferramentas de videoconferência, né? Você tem ali o Plickers, cada um levantaria a sua placa e você leria com seu celular, por exemplo. Existem outras alternativas, mas poderia ser assim. Lembrando que não existe um caminho único, aí você vai ter que utilizar a sua criatividade com certeza. Vou colocar aqui algumas sugestões, algumas impressões que eu tenho sobre este tema. Vamos lá? Outras possibilidades. Primeira coisa, na educação online, como vai ser essa aula utilizando o Peer Instruction? Nós vamos mudar porque você vai fazer ou uma live ou uma videoconferência. Então essa sua aula ao vivo vai ser com a transmissão dentro de um dispositivo que vai, uma ferramenta digital que vai propiciar esse momento síncrono, que significa um momento ao vivo, né? Algumas possibilidades que eu elenquei para você. Primeiro, pré-aula e pós-aula. Mesmas ferramentas. Então você precisa de um ambiente para disponibilizar esse conteúdo e aí vai ser interessante. Você será o curador desses diferentes mídias que você vai oferecer para a sua turma, para os seus educandos. Um ambiente virtual de aprendizagem, coloquei dois aí, o Google Classroom e o Moodle, que é muito conhecido dos professores. Como você pensa em um ambiente aberto, estimulando que outras pessoas contribuam com o entendimento dessa matéria, com acervo para o estudo do assunto. Então, primeiro, coloque uma forma de comunicação rápida. O próprio Google Classroom, ele tem formas de comunicação e o Moodle também e vários outros, né? Eu coloquei dois aqui, dois ambientes virtuais de aprendizagem. E aí você pode colocar um WhatsApp ou um Telegram, por exemplo, para fazer essa comunicação com os estudantes. Fica muito interessante, fica mais natural essa comunicação, mais rápida. E aí, uma forma de organizar essa contribuição poderia ser, por exemplo, utilizando o Trello. O Trello é uma ferramenta interessante onde as pessoas contribuem com cartões, elas colocam links, colocam arquivos. Poderia ser Google Drive ou um Dropbox, alimentando com arquivos, né, com outras mídias para essas pessoas acessarem. Lembrando que o professor tem que ser o curador desse conteúdo, mas é um conteúdo aberto. Além disso, você pode utilizar, coloquei mais três opções, Google Docs, o Google Planilha, para as pessoas preencherem, por exemplo, fazer uma edição colaborativa desses conteúdos, das suas impressões sobre esse conteúdo. Você pode também utilizar fóruns na pré-aula e na pós-aula também. E aí, se você quer fazer um teste, você pode utilizar o Google Forms, que ele também pode ser linkado com qualquer ambiente virtual de aprendizagem. Vamos adiante? E na aula, que aí nós estamos mudando para o contexto online, que seria uma live ou uma videoconferência. A diferença entre os dois é que a live você tem menos interação com o público. Você tem interação também, mas menos interação. Coloquei aí duas possibilidades, tanto para videoconferência, você tem o Google Meet, que é bastante utilizado, o Skype, o Zoom, o StreamYard, e você pode colocar também o YouTube com o OBS. O YouTube com o OBS você tem a possibilidade de ter uma interação por meio de chat, ou você pode fazer outras interações também utilizando o Google Meet. É uma boa forma de você também gravar essas aulas ao vivo. É claro que as outras ferramentas também, dependendo da forma que você utiliza, também tem essa possibilidade. O Google Meet, por exemplo, se você estiver utilizando já da sua instituição, provavelmente você tem
um G Suite, que você pode gravar também, né? Lembrando que no Peer Instruction você tem a exposição de alguma questão conceitual, né? Durante essa aula ao vivo. E aí os estudantes vão votar e você precisa saber aonde, como que eles votaram. E aí você pode utilizar, por exemplo, um formulário do Google, você pode utilizar, muita gente utiliza, Socrative para fazer o Peer Instruction, né? Você pode também utilizar o Mentimeter, principalmente se você estiver fazendo uma live. Faz uma live, você já tem uma resposta entre A, B, C, D, por exemplo, e você vê quantas pessoas estão votando em quais. Você perde a informação de como cada um está votando, dependendo da sua conta no Mentimeter. Eu estou falando da conta gratuita, né? Tem um problema também que são limitadas as duas questões, então você pode criar vários ambientes de apresentação ou apenas um ficar voltando para saber os resultados, também é possível. Vamos voltar então, tem outra possibilidade que é bastante interessante, que é você utilizar o WhatsApp para fazer essas votações ou o próprio chat do Google, se cada informação não for tão relevante, você quiser fazer a grosso modo essa aplicação do Peer Instruction. Já fiz também, fica bem interessante, é um Peer Instruction alternativo, né? Mas o próximo passo é que é desafiador. Você pode aplicá-lo ou não, né? Mas é o Peer Instruction. Como que você vai fazer as duplas para que elas debatam durante um tempo de 1 minuto, quando a resposta correta estiver numa faixa de 30% a 70%. Lembrando que eu já expliquei sobre o Peer Instruction no vídeo anterior. Como que você vai fazer? O desafio aqui está na aula ao vivo, a aula síncrona. Como que você vai trabalhar com seus estudantes? Lembrando que o Peer Instruction tem uma apresentação de uma questão conceitual, as pessoas votam nessa questão e de acordo com o resultado dessa votação, você pode ou não fazer uma exposição ou fazer o Peer Instruction, que é a instrução entre pares. Então você precisa de uma ferramenta para fazer essa aula ao vivo. E aí eu elenquei algumas para vocês. Você pode utilizar o Google Meet, que é bastante conhecido das pessoas, o Skype, também é gratuito, o Zoom, o StreamYard, ou você pode utilizar mais uma interação por meio de lives. E aí eu sugiro você experimentar o YouTube junto com o OBS. Feita essa transmissão, como que as pessoas vão votar? Você pode utilizar, por exemplo, já fiz isso, o WhatsApp para as pessoas votarem, pode fazer aí o uso do Socrative, que é muito utilizado para o Peer Instruction online. Você pode utilizar o Telegram ou pode utilizar um formulário do Google também. Ali eu coloquei mais outra informação, que é o Mentimeter. Qual é a diferença entre elas? Você quer saber quem votou em qual ou simplesmente saber a proporção geral. Se você quiser saber somente a proporção geral, o Mentimeter pode ser uma boa solução. Inclusive, enquanto as pessoas vão votando, você tem uma animação mostrando ali quais são as questões que estão sendo mais votadas. É bem interessante esse resultado visual animado sobre essa votação, né, ao vivo, fica muito interessante. Depois, as pessoas precisam discutir em duplas. Como que você vai aproximá-las por meio da tecnologia? Já fiz isso também. Você pode formar esses grupos no início da sua transmissão, saber quem está presente, e se você tiver um grupo do WhatsApp, né, com a sua turma, você pode já combinar quais são as duplas que vão discutir. E aí seria bom que elas tivessem a transmissão tanto pelo celular quanto pelo computador. Já fica um pouco mais complicado, mas fica perfeito. Se tiverem só o celular, se tiverem só o computador, também funciona. E na votação, depois da votação é que acontece ou não o Peer Instruction. Se o resultado correto tiver entre 30% e 70%, terão duplas que discutirão durante 1 minuto aquele assunto, né? No nosso caso, eu elenquei algumas possibilidades. Você pode utilizar para fazer essa interação o WhatsApp, por exemplo. Para isso, você combina anteriormente quais são as duplas e coloca para eles conversarem durante 1 ou 2 minutos. Aqui você vai ter que fazer uma equilibração da sua estratégia. Nós já fizemos 2 minutos, é um tempo interessante. Então você marca 2 minutos, eles saem daquele ambiente, fazem essa interação em duplas e voltam ao ambiente e fazem uma nova votação. Fica bem interessante, essas são algumas possibilidades. Por que nós estamos fazendo a partir de uma metodologia? Nós vamos passar por todas, mas a partir do conhecimento dessa metodologia,
você começa a entender melhor quais são as ferramentas necessárias, como você pode aplicá-las. Depois nós vamos tentar generalizar, ao invés de partir da metodologia para as ferramentas mediadoras, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar 2 pacotes de ferramentas, tentar agrupá-las por categorias e depois tentar aplicar como se fosse uma espécie de consultoria. Na sala de aula invertida, que é bastante conhecida de todos nós, nós temos um estudo antecipado. O que há de diferença com relação às ferramentas que podem ser utilizadas no Peer Instruction? Depois nós temos participação, que tem várias outras participações fora de uma instrução entre pares. Depois temos uma pós-aula. Concordo comigo que na pré-aula e na pós-aula nós temos, lembrando que a aula nós estamos colocando como um momento de aula ao vivo, tá? Então vamos lá, as mesmas ferramentas anteriores podem ser utilizadas, vocês vão de concordar comigo. Agora, aqui na participação, coloquei participação ao vivo, né? Você tem outras possibilidades. E aí eu elenquei 1, 2, 3, 4, 5 ferramentas novas. Você pode utilizar o Google Drive para fazer a orientação desses projetos, pode utilizar também o Google Docs para fazer edições colaborativas, já fiz isso algumas vezes, é muito interessante, não é tão fácil, então estude um pouquinho aí sobre edições colaborativas, textuais, o Trello para organizar, principalmente se tiver a busca de informações para ser melhor organizada, e tem o Git, que é muito interessante, são mapas conceituais colaborativos, todos gratuitos para você utilizar. Tenho certeza que você conseguirá bons resultados com essas ferramentas. As demais são as mesmas citadas anteriormente. Vamos adiante. Olha aí, ambiente de estudo, aí a gente já pode categorizar um pouco. Ambiente de estudo, coloquei como número 1, eles vão buscar nesse ambiente aí. Lembrando também que esse é um ambiente aberto, as pessoas vão colaborar com mais informações, mais mídias, quanto mais multimídia, melhor, porque as pessoas têm estilos de aprendizagem distintos e elas também têm contextos e se engajam de formas distintas. E aí eu coloquei o segundo ponto, aula ao vivo e colaboração em equipe. A colaboração em equipe está muito presente nas atividades, nas duas que nós colocamos anteriormente e vai estar também nas próximas metodologias. Então agora eu tenho o Team-Based Learning, aprendizagem baseada em equipe. Olha que interessante, eu coloquei ali número 1, número 2, número 1, número 2, aqueles 2 pacotes. E aí eu creio que não acrescenta tanto. O estudo prévio e tem o estudo pós-aula, utiliza aquelas ferramentas que eu coloquei naquele balão número 1. E aula em equipe, tanto nessa parte de teste individual, teste em equipe, recurso, apelação, exposição oral, que é típica do Team-Based Learning, e coloquei também atividades mais complexas em equipe, apresentação e número 2. Se você tem uma aprendizagem baseada em problemas ou baseada em projetos, são distintas. Eu agrupei as duas na parte número 4, na verdade, elas são um mundo de metodologias dentro do PBL e do PJBL. Mas a apresentação de um problema, concorda comigo? Como que você vai apresentar esse problema para os seus estudantes? Será que tem alguma parte síncrona? Será que é totalmente assíncrona? Eu creio que você possa mesclar as duas estratégias. Coloquei 1 e 2, estudo, como que essas pessoas vão desenvolver o seu estudo com base no problema proposto. 1 e 2 também, as duas ferramentas. E a conclusão número 2, as pessoas vão apresentar essa conclusão e vão formalizar essa conclusão. Número 2, vamos mais adiante. Se você tiver uma aprendizagem baseada em projetos, apresentação do problema igual ao anterior, formação de equipes, essas equipes vão ser formadas pelo professor e pode ter ou não a interação dos estudantes na escolha, mas uma parte interessante é você captar essas informações por meio de formulários, por exemplo. Existem várias escalas que auxiliam na construção de equipes que sejam potencialmente colaborativas, equipes heterogêneas. Número 1, deadlines. Número 1, número 2, será que a gente não pode aumentar aqui o número de recursos digitais que eu coloquei anteriormente? Podemos. Quem pensou aí, por exemplo, no próprio calendário do Google para fazer o estudo desses deadlines? Não vai ser melhor, é claro, que o Trello, mas
é uma possibilidade. Você está vendo que existem outras ferramentas, eu tenho certeza que você pensou em diversas aí, para colocar junto daquelas minhas. Eu vou tentando adicionar um pouco aqui mais ferramentas. Apresentações e avaliação, estratégia número 2. Lembrando aqui, uma avaliação entre pares. Como que você faz uma avaliação entre pares? Tem várias possibilidades, uma delas é simples, você faz a utilização de um Google Forms. Eu faço isso em todas as aplicações de projeto que eu realizo. Game-Based Learning. Se aprendizagem baseada em jogos, dá uma olhada, eu coloquei aquele meu jogo que eu desenvolvi em 2006, o Antena Jogo, e a própria ferramenta, o próprio jogo é a ferramenta. Então, você vai conseguir colaborar utilizando ferramentas de jogos sérios. Mas isso não é a única possibilidade. Eu mostrei aquela outra possibilidade e esses jogos que são colaborativos, são jogos muito particulares da sua disciplina. Aqui é uma matéria onde nós estamos estudando derivadas de funções trigonométricas. Então, é um jogo muito particular. Como que eu posso fazer esse mesmo jogo? Fica fácil, né? Número 2. Se você quiser várias possibilidades, inclusive de jogos educativos, está aí. Aquelas mesmas referências que eu coloquei anteriormente. Concorda comigo? Olha lá, ambiente de estudo, o mesmo. As pessoas vão estudar nos jogos, na aprendizagem baseada em jogos. Vai ter um ambiente de estudo, as pessoas vão colaborar. Eu encontrei esse novo jogo, será que faz parte também da matéria? Será que eu construí o jogo? Eu construí esse jogo, eu posso compartilhar? Claro, é um espaço aberto, utilize o Trello para fazer isso, o próprio Google Classroom também é possível, o Moodle também. Número 1, tá aí. Você está pensando no ambiente de estudo? Essas ferramentas que estão nesse balão, número 1. Número 2, colaboração ao vivo, colaboração em equipe. E é claro, se eu estou falando de gamificação, você já pensou em duas ferramentas que são famosas, Kahoot e Quizzes. Vai ser bem interessante sua aula, não se limite a isso, porque o cérebro gosta de aprender de formas diferentes. Rei, rainha da derivada,